Olá, o meu nome é Gustavo e hoje quero partilhar contigo a forma mais simplificada que conheço para declarar a venda de ações. Por isso, eu neste vídeo não te vou ensinar como declarar dividendos, para isso eu já te ensinei neste vídeo e também a preencher o IRS nestes vídeos. Por isso, este vai ser unicamente relativamente a declarar a venda de ações. Por isso, vamos lá tentar explicar da forma mais simples que eu conseguir, mas pelo menos de uma forma organizada. Por isso, vou passar aqui para a plataforma que neste caso é a Trading212 e eu estou a utilizar esta plataforma para te mostrar porque eu penso que seja a mais difícil, porque nós, para pedirmos, neste caso, o tax statement, eles dão as informações, mas está bastante simplificado e acredito que exista, falta de informações. E por isso, como tanto a GIR e a XTB têm as informações todas, neste caso, como não tem, então eu acho que seria o mais útil mostrar como é que tu podes fazer. Por isso, o primeiro passo é falar com o suporte. Aqui no canto inferior esquerdo vai estar para contactar o suporte no chat direto. E depois tu pedes o tax statement. Nós, neste caso, estamos em 2023, por isso vou pedir para 2022, ok? Depois eles dão, faço aqui o download e depois vamos ter acesso a isto. Primeiro, eles dão-nos aqui um resumo do lucro e prejuízo que nós tivemos com a venda destas ações no ano de 2022. No meu caso, está aqui um prejuízo de menos 12,64 €. Relativamente àquilo que eu fiz, que faz todo o sentido, e também aqui os dividendos. Os dividendos não nos interessa porque isso é no outro vídeo, mas esta parte dos lucros e prejuízo não está sequer dividido por categorias, porque o que convinha aqui era estar dividido por países. Por exemplo, se for ações americanas ter um certo lucro ou prejuízo, se for ações alemãs ter aqui um certo lucro ou prejuízo, não, isto está tudo englobado. Mas se nós formos andar para baixo, encontramos esta página, que é relativamente às posições que foram fechadas. E aqui, esta página é mais importante quando declaramos mais e menos valias de ações, porque eles aqui já nos dão a papa toda, porque nós poderíamos utilizar o LIFO ou o FIFO, mas eles utilizam o método da ponderação média, ou seja, eles calculam todas as ações que nós adquirimos e fazem um preço médio de tudo aquilo que foi adquirido. E depois dizem-nos também a que valor é que foi vendido já após a valorização ou desvalorização da moeda, que neste caso do dólar, porque temos euros, estamos a adquirir ações americanas, então temos que ter em consideração a valorização ou desvalorização do dólar. Por isso eles já dizem aqui, mas não dizem aqui uma coisa muito importante, que é o quê? Que é relativamente, se tivermos ações fracionadas, que é o caso, eles dizem aqui a quantidade, não nos dizem qual é que é o valor correspondente total após o cálculo dessas ações fracionadas. Ou seja, eu, por exemplo, que vendi a 54,09, não está aqui o correspondente com a ação fracionada, diz apenas como se fosse um valor inteiro, ou seja, fosse uma ação inteira, e não é o caso. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Para termos aqui este cálculo feito, temos que vir aqui novamente à Trading212. Depois, no canto superior direito, vai estar aqui uma opção que é History, clicas aqui, e depois vai estar aqui este símbolo, clicas neste símbolo e depois pede para colocares o time frame. O time frame vai ser desde 1 de janeiro de 2022, até 31 de dezembro de 2022. 31 de dezembro de 2022, aqui está. Depois pergunta qual é que é a data que tu queres incluir. Tu, como isto não é um vídeo para ensinar como declarar os dividendos, ok? Só precisas ter aqui as ordens, por isso selecionas apenas as ordens, isto vai dar-te o mais, pronto, isto aqui também é super rápido, canto superior direito está aqui download. Pronto, e depois vai-te aparecer aqui o Excel, vais clicar aqui e vai-te aparecer algo como isto. Ok, neste caso isto está bastante simplificado. E atenção, eu vou já aproveitar este momento também para incluir uma coisa que pode ser a dúvida de outros, que é, aqui, ou seja, neste documento, também aparece a ação gratuita que é oferecida. Ou seja, caso tu não saibas, mas provavelmente já deves saber se me acompanhas, a Trading212 oferece uma ação gratuita a quem cria uma conta e depois coloca aqui um código. Por exemplo, se tu utilizares este código que é o sem stock, após criar a conta e validar os documentos, tens até 10 dias para colocar aqui 10 € e depois eles dão-te uma ação gratuita até 100 €, mas essa ação gratuita também é necessário declarar e essa ação gratuita vai-te aparecer aqui. E o que é que acontece? Aquilo, se tu venderes essa ação, então aparece o valor do qual tu vendeste, mas depois o valor de aquisição vai ser 0. Por isso é o valor de realização, que é o valor que vendeste, menos 0, porque a ação foi oferecida. Pronto, continuando. Depois de fazeres o download daquele Excel,
vais clicar e vai-te aparecer algo deste tipo. Por isso, aqui vamos até alargar. E o que é que tu podes ver? Em primeiro lugar, tu podes ver que aqui aparece tudo o que foi comprado e vendido, pelo menos neste período de 2022. Isto, no meu caso, está bastante simplificado, porque eu, nestas em específico, vendi todas ao mesmo tempo, mas para outros casos, poderiam estar aqui, compraram uma data altura, depois compraram outra noutra altura, e depois venderam, pronto, parcialmente em várias alturas diferentes, por isso aí já torna as coisas mais complicadas. Mas pronto, eu vou tentar te explicar o mais simples que eu conseguir. Por exemplo, no meu caso, em primeiro lugar, vamos só fazer aqui uma separação para sabermos o que é comprado e vendido. Por isso, eu vou copiar o que diz aqui, Market Buy, ou Market Sell, não é? Vou selecionar isto tudo e vou formatação condicional. Por isso, basta vir aqui a base, formatação condicional, nova regra, isto é uma coisa muito simples. E aqui, formatar apenas células que contém. Depois, coloco aqui texto específico, contém, colar Market Buy, depois clico aqui em formatar e ponho, por exemplo, a verde comprar. Pronto. Isto aqui diz logo quais foram as ações que eu comprei. Pronto, foram estas. Agora, isto diz-nos aqui também o número de ações, neste caso são frações de ações, e diz-nos o valor pelo qual adquirimos cada uma destas. Agora, está a faltar aqui uma coisa importante, é o valor total que corresponde a essa fração da ação ao valor inteiro por cada ação. Por isso, eu vou inserir outra coluna e vou fazer este cálculo, ou seja, que é um cálculo muito simples, é só o número de ações vezes o preço por cada ação. Por isso, neste caso, diz o valor total que eu gastei nessa ação. Por isso, aqui está. Isto aqui só vale a pena ir até às centésimas, por isso, centésimas, está feito. Isto aqui em dólares, por isso eles aparecem aqui que está em dólares. Isto aqui também inclui as que vendemos, por isso, eu se quiser posso fazer a mesma coisa, posso ir formatar e colocar a vermelho, ou seja, nova regra, formatar apenas células que, texto específico, contém, marca de cell e formatar para vermelho. Assim conseguimos ter uma completa noção do que é que foi comprado e o que é que foi vendido. Pronto, após isto já temos também aqui o valor total que foi gasto e depois eles também têm aqui o total, ou seja, o total que originou a nossa venda, ou seja, e repara que este valor só aparece quando nós vendemos, por isso eles fazem aqui o cálculo com base, eles não utilizam o LIFO nem o FIFO, utilizam a ponderação média, com base na ponderação média dizem que, ok, tiveste aqui um resultado de, neste caso, menos 1,17€. Pronto, isto basta fazer um somatório, ou seja, total, vamos por aqui total, o total vai ser igual à soma deste resultado todo, que este aqui foi todo de 2022, por isso faço aqui a soma, isto dá-nos menos $12,64, e nós conseguimos confirmar isto. Nós, se formos lá atrás e formos ver ao documento, conseguimos ver que realmente é menos 12, neste caso é 12,64€, ok, não sabia que eles aqui já contavam com a conversão, mas sim, se é depois a conversão de dólar para euro, é normal que já conte com isso. Por isso sim, são 12,64€ o resultado final. Então, nós podemos fazer aqui uma coisa muito simples. Então, qual é que é o nosso valor de aquisição, pelo menos neste caso, super simplificado? É a soma de tudo aquilo que nós compramos e que foi vendido. Ou seja, neste caso eu sei que isto tudo foi comprado, e foi totalmente vendido no mesmo ano. Esta parte toda que eu selecionei. Então isto dá 103,22. Ou seja, eu sei que se isto foi a minha aquisição, a minha realização vai ser esse valor. Deixa-me só colocar aqui a realização. Vai ser este valor mais este valor. Vai ser aqui 90... vai ser a realização de 90,58€. E que valor é este? Estes 4,69. Este é o ganho cambial que nós tivemos, ou seja, como o dólar, neste caso, valorizou, enquanto tivemos estas ações americanas até serem vendidas, então ganhamos este valor na valorização cambial. E aliás, nós até conseguimos ver que, maioritariamente, o euro-dólar estava aqui, cada euro valia este número de dólares, e agora vale menos, ou seja, nós com o euro conseguimos obter menos dólares. Isto mostra logo que o dólar valorizou comparativamente ao euro
e por essa razão conseguimos obter aqui uma valorização cambial. Por isso isto faz sentido. Agora, o mais importante é mesmo isto, é o valor de aquisição e realização. Por isso eu só queria comprovar contigo esta parte. Por isso este ficheiro serve para calcularmos principalmente isto, porque é isto que depois vamos colocar lá no IRS. Mas isto é a forma mais simplificada que existe, porque agora se nós utilizarmos o FIFO ou o LIFO, as coisas já mudam um bocadinho. Por isso, eu vou-te só aqui dar um exemplo, só para tu entenderes. Nós temos o LIFO e o FIFO. No FIFO é tal como o nome indica, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, e eu vou já dar-te um exemplo que vais entender. Imagina que tu compras 4 ações da Microsoft por 280, depois compras outras 6 ações da Microsoft por 270, e mais tarde, pode ser até no ano seguinte, compras outras 5 ações da Microsoft a 260. Então, se tu no ano seguinte, ou seja, em que ano for, decides vender, por exemplo, 5 ações, tu, no valor de aquisição, vais contar com as primeiras ações que tu adquiriste. Ou seja, vais contar com, neste caso, 4 ações a 280 e uma ação a 270. Por isso fazes aqui o somatório para depois colocares no valor de aquisição para esta ação em específica. Pronto, e vais fazendo isto nas diferentes ações e depois vais englobar por cada país no IRS, e eu já vou-te mostrar essa parte. Mas no LIFO é o contrário, ou seja, as últimas a entrar são as primeiras a sair. Neste exemplo que utilizamos da Microsoft, então o nosso valor de aquisição seria estas 5 ações que adquirimos a 260, ou seja, essas seriam as primeiras a sair com o valor de venda que fizemos das 5 ações. Por acaso bateu 5 ações, mas por exemplo, se estivéssemos a vender 6 ações, então seria estas 5 ações a 260 e uma ação a 270, por isso são as últimas que nós adquirimos. E depois temos aquilo que a Trading212 faz, que é a ponderação média, é isto que eles querem dizer com average. Por isso, Average Cost Method. Por isso, isto, na minha perspectiva, é a forma mais simples que temos para declarar, mas para quem está continuamente a comprar e depois vender parcialmente aquilo que comprou, então talvez seja melhor o First In, First Out, que é relativamente ao FIFO. Por isso, é uma questão de vez para cada caso, e depois utilizares o Excel a teu benefício, porque nós conseguimos formatar de diferentes formas aqui o Excel para que consigamos facilmente entender e compreender e apontar cada ano aquilo que nós vendemos, para depois ser mais fácil declarar todos os anos. Por isso nós podemos até colocar aqui um comentário e tudo, e dizer que, por exemplo, eu que comprei, sei lá, aqui a Microsoft, deixa-me cá ver, aqui está, aqui a Microsoft, neste ano, imagina que não tinha vendido a totalidade, mas tinha vendido 0.03, porque isto aqui é frações de ações. Então punha aqui que vendi apenas 0.03. Mas mesmo isto, eles já te simplificam e dão-te a ponderação média lá no fecheiro. Mas aqui era caso tu quisesses utilizar o FIFO. É por isso que convém apontar sempre. E depois, imagina que tens uma lista mesmo muito grande, então o que tu farias era ou vir aqui localizar e procurar. Aqui dava para ver Microsoft e procuravas Microsoft, ou então fazias uma forma ainda mais fácil, que é vir a dados, depois aqui filtrar, depois aqui no nome aparece esta seta, clicas e depois tiras de selecionar todos, fica todos em branco e clicas, por exemplo, Microsoft. Clicas OK e depois aparece apenas a Microsoft. Isto caso tenhas interesse especificamente nesta ação. Por isso, ainda existe mais formas para tu formatares este ficheiro para ser ainda mais fácil de declarares. No meu caso, eu apesar de saber e conseguir fazer um ficheiro Excel robusto, automatizado, para declarar isto tudo facilmente e monitorizar cada compra e venda que nós fazemos, eu, como tenho uma contabilista que trata isto tudo por mim, para eu conseguir ter mais tempo disponível, então não me preocupo muito. De qualquer forma, eu estou-te a ensinar, mas também é aconselhável contactares um contabilista certificado, porque pode ajudar-te a pagar menos de IRS ou então ajudar-te de forma a otimizar esta declaração. Por isso, ainda assim, é importante que saibas como declarar e como tu podes fazê-lo e ter conhecimento disto tudo que eu estou a querer transmitir. Por isso, tu tens estes 3 métodos possíveis. O mais fácil de todos é o Average Cost Method, mas se tu fores, digamos, uma pessoa complicada em que faz várias aquisições e vendas parciais, ok? Então aí talvez seja o melhor o FIFO. De qualquer modo, para day traders também é muito fácil, porque day traders que compram e vendem a totalidade, ao fazer o average, é o suficiente para conseguir vir aqui e utilizar este fecheiro. Ou seja, não é para alguém estar sempre a comprar e vender e ter muitas transações que vai haver aqui uma complicação gigante. Não, o problema aqui é quem está sempre a comprar e vender parcialmente, ok? Não é a totalidade. Pelo menos eu, na minha perspectiva, vejo que esse é o maior obstáculo. Pronto, assim sendo que eu já te expliquei esta parte e como tu podes utilizar o fecheiro da Trading212 das duas formas, para depois contar. Então agora vamos passar à parte prática. E na parte
prática é aqui no IRS, por isso eu já ensinei nos vídeos anteriores como é que tu vais ter ao IRS para declarares, não é? E depois vais chegar aqui, nesta parte, eu não vou à categoria A nem B, etc, porque isso já expliquei, vou assim diretamente ao anexo J, por isso vou aqui ao anexo J, que é rendimentos obtidos no estrangeiro, vou colocar aqui o meu número fiscal, ou seja, o NIF, contribuinte, e depois vou passar aqui ao 9. Por isso, no 9.2, incrementos patrimoniais de opções de englobamento, é o que eu tenho interesse, porque é aqui que eu vou colocar esta venda de ações. Então agora consigo mostrar de uma forma mais prática como é que tu colocas aqui os valores. E aqui, pronto, vamos começar com 951, que é a primeira linha, não é? Aqui do 9. Por isso, aqui no país da fonte é com base onde a corretora tem sede. Por exemplo, se fosse a DGIR era Países Baixos. No caso da Tradington 2, do que eu pesquisei, não é? Eles, por exemplo, estão registados tanto na Inglaterra, Bulgária e Cipros. Agora, onde eles têm o registro da sua sede é aqui em London. Assim sendo, é claro que é importante também verificar noutras fontes. Eles aqui também dizem que a sede é mesmo no United Kingdom. Basta-me vir aqui e pôr Reino Unido. No caso de GIR, por exemplo, é Países Baixos, na XTB vai ser Polónia, e depois aqui o código vai ser G01, alienação onerosa de ações partes sociais. Depois, aqui é que vai complicar um bocadinho de nada, que é relativamente à realização e aquisição, mas no prazo, ou seja, tu podes, por questões de simplificação, colocar aqui mês 1 e aqui mês 12, e depois aqui podes, por exemplo, colocar que vendeste em 2020, ou 2022, por exemplo, 2022, vou pôr o que eu tenho, e aqui realização ainda no próprio ano de 2022. Agora, se tu, por exemplo, tiveres adquirido uma quantidade de ações no ano de 2021 ou 2020, e tiveres realizado neste ano de 2022, porque a realização vai ser sempre 2022. Isso é inevitável porque tu estás a declarar relativamente a 2022, não é? No ano passado. Por isso, aqui vai ser 2022, mas se o ano de aquisição mudar, por exemplo, adquiriste em 2020, então vais ter que abrir uma nova coluna. Depois aqui vai ser a linha seguinte, que neste caso vai ser 952, mesmo que seja todos dos Estados Unidos. Por isso, normalmente, poderias só ter uma linha para cada país, que era os Estados Unidos, mas se neste caso o ano for diferente da aquisição, então vais ter que ter uma nova linha. Depois, no valor da aquisição, basta vir ao ficheiro, é por isso que eu disse que era importante fazermos o download para depois fazermos este cálculo, porque aqui temos que obrigatoriamente calcular o valor da ação, por cada ação, e a ação fracionada, e depois fazer este somatório, que neste caso deu 103.22, por isso vou colocar aqui 103.22. Ok, e agora é o valor de realização, por isso, se nós deu-nos um total de menos 12,64€, então, neste caso em específico, está super simplificado, então o nosso valor de realização é 90,58€. Isto já está a contar com a valorização e desvalorização cambial, por isso já está a contar com isso tudo. Assim sendo, 90,58, e está feito, pronto. Agora, despesas e encargos, podemos facilmente vir aqui e vemos quais foram as despesas e encargos que tivemos. Neste caso foi apenas de 1,65€. Esta parte das despesas e encargos é simples, porque é aquilo que tu gastaste naquele respectivo ano, ou seja, no caso de 2022, o total que tu gastaste em comissões é apenas o somatório desse ano, ou seja, tu não precisas aqui de obrigatoriamente ver para cada ação que tu vendeste aquilo que foi o custo de transação, percebes? Ou seja, o custo com as comissões naquelas ações em específicas que tu vendeste. Não, tu podes fazer o somatório naquele ano em específico, neste caso é de 1,65€. Como tu pudeste ver, 1,65€ aqui, e também, como fomos ver lá atrás, está 1,65€ em comissões. Depois, imposto pago no estrangeiro é 0, e aqui o país de contraparte vai ser Estados Unidos. Mas se comprarmos ações, por exemplo, alemãs, ou seja francesas, seja o que for, por exemplo, da Alemanha, e depois colocar aqui de igual modo, aqui a nova linha 952, colocar aqui novamente o Reino Unido, isto aqui depende da sede da corretora, Reino Unido, aqui é tudo igual, e depois colocar aqui o valor correspondente para esse conjunto de ações, porque pode ser mais do que uma. Agora, se tiveres mais corretores, que é provável, então tu tens que abrir uma nova linha e colocar aqui para outras corretoras o país da fonte, ou seja, neste caso, se fosse para agir, seria aqui Países Baixos. Por isso tens que ter isto em atenção.
e também não te esqueças de declarar a conta Flatex. Depois, o que é que nos falta? Aqui no englobamento tens a opção de englobar sim ou não. No meu caso não compensa, mas cada caso é um caso, por isso para ti pode compensar, talvez é uma questão de tu contactares um contabilista certificado e verificares, mas se tu não tiveres interesse em contactar um contabilista certificado, seja por que razão for, então também tens aqui os escalões de IRS, e se for um escalão cuja taxa média é superior a 28%, ou seja, já a partir daqui, então pode não compensar englobar, porque a taxa sobre estas mais-valias da realização de ações é de 28%. Por isso, tens de colocar as duas na balança, fazer as tuas próprias contas e saber o que é que compensa ou não. Eu só te queria ensinar como é que tu podes fazer e aqui alguns métodos, porque na Trading 212, devido à falta de informação, acredito que seja um pouco mais difícil, mas também existe aqui várias formas de simplificarmos. Eu só te queria partilhar contigo como é que tu podes fazer, e se for frações de ações, pronto, acredito que haja várias pessoas a terem frações de ações utilizando a Trading 212, que é uma das mais fortes nessa ótica, então acredito que isto possa dar jeito. Pelo menos fazer aqui este cálculo para saber qual é que é o valor total. Por isso, se este vídeo te ajudou, pelo menos tentei fazer o meu melhor, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Se puderes, ainda não tiveres, então subscreve para mais e até uma próxima.